Vamos passar para as questões, então. Vamos começar aqui para o professor Cláudio Rama. Professor, a relação entre cotas e rendimento acadêmico tende a cair, se equilibrar ou se elevar? Hace frio. O problema com a universidade, para mim, no modelo do ingresso, não é o problema do ingresso, é o problema do egresso. As cotas têm uma situação onde ingressam na universidade pessoas que têm menos capacidade que outras. O problema é que, provavelmente, para poder chegar aos mesmos resultados de aprendizagem, as pessoas que entram por cota no resto da região, eu recomendo, tem que ter uma compensação acadêmica. Ou seja, a possibilidade do ingresso de população dos sectores que têm dificuldade, porque tem um capital humano menor, porque tem uma situação de discapacidade, porque tem umas problemáticas específicas, é uma ação democrática das sociedades para ingressar ao sistema universitário. Mas isso requer que você tenha uma compensação maior. Ou seja, se um estudante ingressa sem o conhecimento de matemáticas a um curso de matemática, ele não vai poder sair com o mesmo nível de outro que tem um maior nível de ingresso, se não tem uma compensação, se não tem tutoria, se não tem recursos de aprendizagem, se não tem mais tempo do processo de ensinamento. Então, o problema para mim não é a discussão sobre as cotas, sobre o acesso compensatório, sobre uma modalidade de compensação da desigualdade. O tema é que a universidade deve promover umas trajetórias acadêmicas para que essas pessoas possam chegar aos mesmos resultados de aprendizagem ao final. A universidade não deve importar como você ingressa. O que deve importar é como você sai, porque senão a universidade não tem um rol de criar a igualdade de oportunidades. E o rol da educação é a criação da igualdade de oportunidades. A sociedade não cria igualdade de oportunidades. A sociedade é desigual, heterogênea. O rol da universidade, a política deve ser compensar para cumprir o rol de ser um instrumento de construção da igualdade de oportunidades para pessoas que são diferentes em todos os contextos sociais e educativos. Isso é, para mim, um pouco a discussão do tema das cotas. Obrigado. Questão para a professora Brana. Como sensibilizar o MEC para ouvir e considerar os stakeholders em seus instrumentos de regulação e avaliação? Bom, o colega que fez a pergunta, de fato, eu participei há algum tempo atrás, ainda na época do ministro Murilo Ringel, da organização de todo um processo, o PAIUB, que chamava de processo de avaliação, certo? E havia naquele momento constituição de um grupo com representações diversas, seja de professores, de acadêmicos, de gestores, de representação inclusive dos movimentos vinculados à própria universidade, em que se fortalecia a ideia de avaliação. Eu acho que a ideia de avaliação tem sentido, sim, ela deve ser colocada, porém, o que acabou acontecendo é que nós fomos buscar parâmetros, a métrica, o grande problema são as métricas utilizadas nos processos de avaliação. E eu acho que aí está a dificuldade. Eu sempre tenho expectativa de que chegue algum ministro que diga assim, de fato, se nós quisermos fazer a questão da uma avaliação correta
um acompanhamento. Primeiro, esse processo de avaliação tem que ser acompanhado e, por outro lado, tem que ser discutido e visto cada um no papel que cumpre, porque nós temos sempre parâmetros que valem para todo o Brasil. O Brasil é muito diferente, o nosso sistema é muito diversificado, os nossos sistemas de educação superior são diversificados. Se nós pegarmos o sistema federal, das universidades federais, das universidades, alguém falava nas assimetrias, etc., são sistemas diferenciados, são sistemas cujas instituições têm papel muito definido e umas mais, outras menos, em relação de comprometimento com a sua região. O que acontece? Acontece que hoje os nossos parâmetros valem para pós-graduação para todos os cursos, inclusive se nós olharmos as próprias áreas de conhecimento. Nós usamos os mesmos parâmetros, as mesmas métricas dos cursos das chamadas High Science para com as outras que também são High Science, mas que dizem respeito à questão social, à questão das ciências humanas, etc. Então, não é o mesmo instrumento que vai nos dar. Eu vejo, me assusta um pouco, bom, tem que ser assim mesmo, vou ter que dizer, me assusta um pouco a falta de, muitas vezes, de sensibilidade para com as nossas diferenças, as nossas especificidades regionais e institucionais. Por outro lado, eu penso que muitas das pessoas, dos comitês que lá estão para fazer isto, seja via CAPES, seja via CNPq, ou seja via outras instâncias do próprio Ministério da Educação, são constituídos por nós acadêmicos. E nós acadêmicos que estamos lá achamos essa métrica muito bem obrigada, ou criticamos, mas não somos capazes de levar essa crítica nas instâncias, enfim, superiores. Eu acho que nós temos uma avaliação ainda muito burocratizada. Ela é burocratizada, ela não é só quantitativa, no sentido de dizer o quanto foi feito. O quanto foi feito é importante, sim, mas nós fazemos uma avaliação do ponto de vista da eficiência e da eficácia, do ponto de vista econômico. Cumpriu a sua tarefa, foi dado tanto dinheiro, foi feito não sei quanto. Olha, é só olhar a questão das pesquisas. Estamos no 16º, no 12º lugar do ranking, aumentamos, crescemos, não sei o quê, aumentamos nosso número de papers. Sim, e daí? O que isso mudou? Certo? Qual é, enfim, o critério que vai dizer da sua relevância efetiva? Claro que se nós fôssemos, e ninguém quer fazer esse tipo de pesquisa, por exemplo, se eu olhasse para o Rio Grande do Sul historicamente, a questão do crescimento da indústria metal-mecânica, a questão dos dois Rio Grandes, digamos assim, das duas metades coordenadas, captadas, assim, conectadas via a região metropolitana, unindo o Rio Grande do Sul, da grande lavoura, do maior número de cidades, do maior produção agrícola, com relação ao pastoril, que passou a ter uma crise a chamada metade sul pobre. Isto tudo que existe, se nós vamos olhar daí, o que cresceu em termos da expansão da indústria vinícola, o que cresceu em termos da fruticultura, o que cresceu, tudo isso tem um conhecimento agregado. Certamente as pesquisas da universidade tiveram um papel importante. Para mim é isto que conta num processo de avaliação. O que melhorou a qualidade de vida, o que melhorou o nosso processo educacional, o que melhorou das nossas relações sociais no Estado, o que mudou em termos dos nossos parâmetros? Bom, é isso que vai poder nos dizer, e não só o número de artigos, o número, de doutores que formamos e tudo mais. Eu sou, sim, favorável à formação de doutores, mas fico indignada quando nós temos alguns programas, e olha, isso eu vivi dentro do CNPq, e foi um grupo lá da universidade, eu não estava já na reitoria mais, mas que montou cursos para quê? Para fazer com que os professores, funcionários do CNPq atingissem o doutorado, pós-doutorado, etc., com o quê? Porque eles já estavam quase na aposentadoria e isso ia ter pontos no seu plano de carreira.
Eu acho que os funcionários, os servidores, os professores têm que ser pagos e muito bem pagos, sim. Certo? Agora, não é já no final, só para poder passar de uma categoria para outra categoria, que você vai montar cursos de pós-graduação. Mas assim está cheio lá no Rio Grande do Sul. Inclusive, eu lamento que alguns servidores da nossa universidade, lá do Federal, têm ido para alguns cursos novos que estão surgindo lá para fazer isto e para fazer seus mestrados, doutorados e acabar. Eu já naveguei por outras águas, como se diz, do que a pergunta em si feita. Eu acho que eu esperava, eu disse, quando entrou esse novo ministro, alguém me perguntou: o que a senhora espera do novo ministro? Bom, eu tenho vontade de ver um ministro que visite as universidades, mas não com a pompa e a circunstância de quem vem para inaugurar um prédio. Que venha, que discuta aqui. Que eu gostaria muito de ver um secretário da CESU que fosse nas nossas universidades, que eu visse. Eu gostaria, professor Walter, não, saiu, está ali, o professor Walter, o senhor disse que me viu, eu acho que me conheceu rapidamente numa reunião lá de pró-reitores de pesquisa, não é isso? Onde estava lá. Então, quando vai o professor Jorge Guimarães, que era da CAPES, lá no CNPq, então daí alguém precisa ir, vai para cumprir burocraticamente. Não, isso é uma coisa que os que estão lá em cima que tem que ver. Eu gostaria muito de ter um ministro que sentasse e ouvisse. Tá, tudo bem, mas aí alguém vai dizer não sei o quê e o jornalista vai dizer: bom, para aí. Certo? Vamos ter a coragem de ir. Por isso, reitor, a coisa mais importante que eu acho a fazer, certamente para as relações internacionais, o senhor já designou, gente, vá lá nos campos, vá lá nos cursos, converse com seus professores, converse com seus estudantes, com seus técnicos administrativos. Não tem outra forma que não seja essa. Pergunta ao professor Gustavo aqui. Internacionalização da UEMA, como será? Quais as ações? Bem, a professora Vrana já me deu a oportunidade, parece que ela tinha lido a pergunta que eu fazia para mim sobre internacionalização, né? Bem, eu entendo que a internacionalização é um processo multifacetado, mas existem algumas condicionantes, e uma delas eu acho que é fundamental. Uma ação de relacionamento internacional bem-sucedida, ela está assentada em interesses mútuos de pesquisa. Portanto, ela se dá no âmbito de um grupo de pesquisadores com suas linhas de pesquisa e seus grupos de pesquisa. Naturalmente, os programas de pós-graduação. As melhores experiências mais bem-sucedidas que temos de relacionamento com instituições estrangeiras se dá nesse nível, com este formato. Não acredito em medirmos o êxito de uma ação de internacionalização pela quantidade de convênios ou acordos de cooperação assinados, porque a maioria deles não resultam em absolutamente nada, né? As ações de internacionalização que nos interessam são aquelas em torno de projetos concretos que se desenvolvam, que envolvam intercâmbio de alunos e professores, que envolvam um outro aspecto que eu aqui anotei, cursos de idiomas que a Pró-Reitoria de Extensão, tanto na modalidade presencial como à distância, vem discutindo com a própria Pró-Reitoria de Pesquisa e de Graduação, no sentido de capitanear, que faz parte desse processo. Veja que quantos alunos nossos se veem obstaculizados de acessar as oportunidades do programa Ciências Sem Fronteiras por conta da barreira da linguística, né? Então isso é algo naturalmente inaceitável. Agora, algumas ações elas se dão internamente para favorecer isso, como uma maior desburocratização no que diz respeito a uma simples formalização de um acordo, exigências de juramentação que não são sequer legais, ou dificuldades da simples tradução
de tradução dos textos, né? Acho que isso é uma questão muito pequena para criar obstáculo para a internacionalização. Nós vamos ter brevemente um anúncio por parte do governador de um conjunto de medidas de desembargo às ações da UEMA, e uma delas é a delegação que o governador dará ao reitor para autorizar viagens internacionais, né? Que até o presente momento é preciso remeter ao gabinete do governador para essa autorização. Professor Marcelo e professor Tales, da assessoria de relações internacionais, estão trabalhando não apenas nas missões internacionais, que haverá de identificar professores em algumas áreas, né, dos nossos diversos campi, para liderarem, como a professora Vrana falou, quem vai são eles, viu, professor? Eu não vou ter o passaporte carimbado nessa ocasião, né, porque entendo que é esse nível de relacionamento que deve ser construído. E professor Carlos Rama até sugeri que esse percurso das missões institucionais com vistas à internacionalização comece pela América Latina, né? É natural. Nós, por exemplo, estamos na iminência de estabelecermos um convênio decorrente do projeto Cidades Geminadas, agora Universidades Geminadas, com a Universidade de Coimbra, mas isso chegou até nós. É claro que temos referências institucionais na Europa, nos Estados Unidos, mas acredito que há aqui instituições na América Latina, até favorecidas pelos tratados internacionais, que nós devemos também direcionar as nossas atenções. Então, só como um ponto de culminância desse processo, nós estamos aí em vias de formatação de um programa que irá ao Conselho Universitário, que é um programa de atração e fixação de professores estrangeiros, que é mais uma medida favorecedora do processo de internacionalização. Eu acho que a primeira e grande evidência demonstrada de que isso precisa ser tratado de uma maneira mais organizada e mais profissionalizada foi a criação de um setor especificamente na UEMA para conduzir os assuntos referentes às relações internacionais. Professora Vrana, no aspecto ressignificação da universidade pública, você acha que o Brasil, como, entre aspas, pátria educadora, está repensando a universidade pública para uma educação inovadora? Sim. Eu acho que... Só me dá um pouquinho a pergunta, que daí eu vou... Não, a pergunta. Só porque daí eu vejo algumas palavras aqui que estão... Está repensando. Bom, eu acho o seguinte, que eu tinha muita expectativa, já nos anos 2000, de que nós haveríamos de repensar, de fato, havia aquele programa que dizia o seguinte, uma educação do tamanho do Brasil, não era uma coisa assim, e que a gente poderia discutir mais o papel das universidades. Eu acho que nós crescemos nesses últimos anos, do ponto de vista de termos mais recursos, ampliamos o nosso número de alunos, então expansão nós tivemos, mas foram criadas algumas vagas, ou mais vagas, não tantas quantas necessárias para a criação dos cursos do Avia, Reúne, ProUni, etc, etc. Agora, o que eu acho é que nós não discutimos muito o papel da universidade, das universidades, da universidade pública, certo? Enquanto instituição, nós ainda estamos indo um pouco a reboque e infelizmente se comete a mesma coisa que outros já o fizeram no passado não muito distante, considerar que a universidade faz parte, a universidade é uma instituição do Estado, ela não é instituição de governos. E se ela é uma instituição do Estado, ela é republicana, como já se falava aqui, e portanto ela tem que ser respeitada, ela tem que ser ouvida. Uma das coisas que eu acho importante é que o presidente da República, e agora a presidenta, escuta uma vez por ano os reitores das universidades. Eu era presidente da Andifes quando o presidente Lula nos recebeu pela primeira vez, tá? E depois com o ministro, e outra vez nós tivemos um encontro, era na época do ministro Cristóvão, e depois nós tivemos logo depois um encontro internacional lá em Brasília, e que eu tinha que falar em nome da Andifes, e fizemos algumas críticas. E eu acho que foi muito bom naquele momento, mas quando a coisa começou a ficar, ela quase que se burocratizou,
ficou um lugar comum. Agora é o dia do presidente, não sei o que, depois tem um jantar. Claro que o presidente não vai, porque, independentemente da dieta da Dilma, mas não vai, não vai no jantar, mas ficou um pouco burocratizado e meio que banalizou. E, por exemplo, eu acho sinceramente que aquela coisa de fazer um manifesto pró-reeleição disso, pró-reeleição daquilo, não é o papel que cabe às universidades enquanto instituição. Cabe a cada um de nós como cidadãos. Todos nós temos. O grande problema é que as nossas universidades, elas se despolitizaram e, portanto, ser um ator político é ter propostas, é discutir por que não se discute a questão do pré-sal. Não como uma discussão, tem um grupo de pesquisa que vai discutir para ver como é que nós podemos mandar os nossos projetos para continuar fazendo nossas pesquisas, mas para discutir o que isso significa no contexto de um projeto de desenvolvimento nacional. Isso é o nosso papel. O que significa pátria educadora? Pátria educadora é alguma coisa que significa, para mim, é um projeto, como título, e até pela proposta que está lá, porque é o Brasil de todos, depois não sei lá o quê, pátria educadora, é o seguinte: a educação é alguma coisa que é componente de todos os ministérios, não alguma coisa que vá nos atender um aspecto. E quando nós temos pátria educadora e temos um corte de 9 bilhões, o que nós dizemos? Estamos num período de crise, sim. Em período de crise, o que a gente corta na casa da gente? O supérfluo. Tem uma hora que a crise é tão grande que chega no fundamental, mas aí nós vamos achar, esta é a última coisa que se corta. Então eu acho que essas questões aí estão merecendo uma discussão maior, estão merecendo um respeito maior, certo? Do que de todos. E aí é de todos os... Certamente a presidente Dilma acha a universidade importante. Certamente o presidente Lula, inclusive, sempre se... Eu disse naquela ocasião, em nome dos reitores, num discurso não feito por mim só. Fiz o esboço e depois discutimos palavra por palavra o que tinha que dizer. Certo? Dizemos lá, precisou um operário chegar à presidência da República para que os reitores, o Sistema Federal de Educação, fossem recebido. Isso é mérito. Sim, é mérito, mas não pode ser burocrático. Agora tem a visita dos reitores que vem e tudo mais, e você cumpre uma tarefa. Tem que ter ações muito concretas da universidade. A universidade tem que ser chamada a falar, a ser ouvida para as questões do Maranhão aqui. Quando eu estou saindo daqui muito bem impressionado, de passagem. Eu quero vir daqui um tempo, tá? Para ver se a minha impressão continua, certo? E o que aconteceu? Porque, né? A boa impressão, dizem que a primeira impressão é aquela que fica, né? Ela tem que depois ser comprovada, tem que ser, como é que se diz, ratificada. Eu vi o seguinte: quando tem o presidente da fundação aqui, da IMES, tá, eu fui presidente, por acaso, a única tarefa assim, que eu tive fora da universidade, e lá que eu fui chefe da Dilma, dica de passagem, da Fundação de Economia e Estatística. Ela era funcionária lá, certo? Bom, a Fundação de Economia e Estatística do Estado, ela tem que ter um papel, ela tem que ser chamada. Quando o governador chama para discutir, e chama agora a Tânia Bacelar, não sei o quê, para discutir regionalização, e coloca a universidade como ator importante, eu acho isso um grande passo. E isso tem que ser feito a partir do que? Desta visão autônoma da instituição. E, inclusive, do próprio instituto. Aqui você não é cargo de confiança de governo. Você é eleito pelos seus pares e alguns ímpares que depois votam também. Tá? Ou que depois dizem que votaram. Tudo bem. Não. Bom, ou engole. Não. Mas assim, pares e ímpares. E eu acho que isso é uma coisa importante, gente. Democracia é isso. A gente tem que respeitar e conviver com os pares e ímpares. Né? Certo? Agora, e não só socialmente. Bom, mas daí, essa coisa... Não é embora possa ser um cargo de confiança, a gente tem que respeitar a instituição que nós estamos, no lugar que nós estamos, no cargo que a gente está. A gente tem uma responsabilidade de fazer com que a instituição valorize a sua autonomia. Eu me espanta
E isso me espanta, e aqui vai nessa coisa que não tem pátria educadora que não discuta a autonomia das suas instituições educacionais, que não discuta o que essas instituições de educação têm a propor para o nosso projeto de Brasil. Se não, fica slogan, se não fica, enfim, né, ela se banaliza. E eu acho que, infelizmente, o Pátria Educadora já ficou banalizado. E levou um susto, quer dizer, levou uma parada muito coisa com essa coisa dos 9 bilhões. Aí depois o ministro que vai... O ministro, ele é sim um cargo político, assim como o nosso plano institucional é um plano político, é um instrumento político. A universidade não pode perder essa sua visão política. Ela se partidarizou, o retorno, e se despolitizou. Os partidos são muito importantes. Cada um de nós tem a sua opção partidária, a sua coisa, a sua voz, o filiado ou não filiado, não importa o quê, mas não pode falar mais alto do que o compromisso republicano dessas instituições. E a universidade tem que ser tratada como uma instituição, a educação como uma instituição republicana, de todos, que é o lugar da polêmica. Nós não fazemos mais polêmica. Nós não fazemos... Eu fiquei impressionadíssima quando eu estava lá no CNPq, que o ministro de Ciência e Tecnologia, estou falando demais, né? Só para contar essa historinha. Aí estávamos lá, o ministro na SBPC, que tradicionalmente fazia todas as críticas, as políticas, não sei o quê. Vai lá o ministro e apresenta toda a programação proposta, né? O ministro Sérgio Rezende apresentou toda a proposta lá do que ia fazer como ministro do Ministério. Aí termina, falou, fez, cheio, gente. Estavam todos lá, os sênios, os doutos, todos lá, certo? Aí abre-se para o debate. E daí abre-se o debate, aquele silêncio mortal. Alguém tem alguma pergunta, tem alguma discussão com silêncio mortal? Aí lá passando, levanta por sinal, meu colega, lá na universidade, me envergonhou aquele dia, mas o que vão fazer? A gente examina a escola dos colegas, e perguntou o seguinte: quando é que vai aumentar a bolsa da produtividade, não sei o quê? A grande pergunta que o pesquisador que trata das questões do mundo tinha para o ministro que lá estava, na SBPC, com toda a sua tradição de lugar de resistência, que papel importante teve junto com a AB, com outros, né? Na resistência brasileira, a única pergunta que tem a fazer para o ministro, que ali estava despojado, né? Foi essa pergunta. Não é porque estão aqueles que nós gostamos nos lugares que estão, que a gente não tem obrigação de pensar e de fazer a pergunta a partir do lugar onde nós estamos, em nome do lugar onde nós estamos. Não, isso eu posso dizer. Não tem importância se doer algum, porque eu não vou dizer duela quem duela, porque vai ficar complicadíssimo, né? Mas doa a quem, né? Não tem importância, você não pode... O maior respeito que a gente tem por uma autoridade, e o maior respeito que a gente tem pelos nossos chefes, não é chefe, quem tem chefe é índio, mas enfim, as nossas lideranças e tudo mais, o maior respeito que tem é a gente ter coragem de também se contrapor. E se contrapor não porque tu não gosta, ou porque tu é do outro partido, por isso, por aquilo, mas de se contrapor por quê? Porque você tem alguma ideia. Então eu me perguntava aquele dia, mas que comunidade científica é esta brasileira? Depois não é de se estranhar que não tem o prêmio Nobel, que também os prêmios são cá para nós é outra coisa. Bom, é isso. Bom, encerramos aqui os questionamentos. Eu quero agradecer aos integrantes da mesa, agradecer aos participantes. Vamos encerrar essa atividade agora e daqui a pouquinho daremos início a outra. Obrigado. Gente, estamos chegando ao final desse primeiro simpósio de planejamento institucional. Nós estamos
planejamento não pode ser feito, qualquer que seja ele, sem um amplo processo de reconhecimento da sua base informativa. A UEMA agora amplia esse portfólio, ela amplia o seu armazém de ideias com as contribuições que aqui foram feitas ou as ideias que foram trazidas por esses tão queridos convidados. A UEMA agora tem condições de tomar decisões hoje que vão repercutir no futuro, porque temos a sensação de que essa pluralidade que nos foi colocada aqui, tão debatida, nos dará essa condição de diversificar a nossa ação e melhorar nossos desempenhos em todas as áreas. Eu quero, nesse momento, sem mais delongas, fazer um registro de agradecimento em nome da Pró-Reitoria de Planejamento ao nosso magnífico reitor, por ter acreditado nessa proposta da Pró-Reitoria de iniciarmos um amplo processo de debate sobre a nossa realidade, com vistas ao reposicionamento da universidade no contexto estadual. Quero, em nome de toda a nossa equipe, professor Gustavo, externar aqui o nosso reconhecimento, a sua liderança e a nossa gratidão por ter nos dado essa oportunidade de realizar esse evento. Também quero agradecer a todos os nossos convidados, aqui estão alguns deles, em nome dos quais eu externo isso, eu manifesto também em nome da Pró-Reitoria esse mesmo sentimento de gratidão pela disposição de vocês em virem compartilhar conosco das suas experiências, suas ideias. Vamos sair daqui mais ricos, mais regozijantes, mais otimistas, mais esperançosos. Eu sou Pedro Melo, levo o nosso abraço à Universidade Federal de Santa Catarina, professor Cláudio Rama e todas as suas excursões pela América Latina, com as suas máscaras, para quem não sabe, haverão de visitar em breve no Uruguai o primeiro museu de máscaras da América Latina, e lá encontrarão pelo menos 5 exemplares de máscaras maranhenses, sejam provavelmente elas do Bumba Boi ou do Casumbá. Então, curiosidades a respeito, após podem procurar o professor Cláudio Rama. Muito obrigado, professor. E a professora Brana Olise, tão aguerrida, tão combatente das boas causas, que nos traz aqui inspiração para todos esses desafios que temos pela frente. Muito obrigado por terem aceito esse nosso convite. Eu quero chamar aqui, por fim, a equipe da Pró-Reitoria de Planejamento, sem a qual esse evento não teria sido possível. Professor João Augusto, professor Mauro Caroso, professor Luiz Carlos, nossos administradores José Oscar, Ariana Pimentel, Guilherme Mourão, fazem parte da assessoria técnica, professor Carlos Ronque, temos um batalhão de surpresas, não tem combinado. Gente, por favor, eu queria, naturalmente é só uma mensagem final, professor Roberto, que conduziu com sua equipe tão brilhantemente esse simpósio e vem conduzindo os encontros de discussão do PDI. Acho que falou por todos nós ao agradecer ao professor Pedro Melo, ao professor Carlos Rama, à professora Brana Panizzi. Tivemos a oportunidade também de agradecer ao professor Dácio, ao doutor Alzire Silva, que aqui estiveram, ao professor Felipe Holanda. Mas eu queria, é importante um momento de reconhecimento e também um momento de valorização. Nós tínhamos diversas alternativas de buscar a melhor forma de conduzir os trabalhos do PDI. A maioria delas, alternativas externas, e nada contra as consultorias que aí existem. Mas acho que é importante dar uma demonstração de que nós acreditamos na equipe da Universidade Estadual do Maranhão. Portanto, sob a liderança do professor Roberto, a Pró-Reitoria de Planejamento, com todos os profissionais aqui mencionados, meu querido amigo professor João Augusto, de tantas... Então eu queria que todos vocês aqui,
um gesto de reconhecimento e absolutamente sincero e merecido. Dessem uma salva de palmas à equipe da Proveitoria de Planejamento. De igual modo, quero agradecer e aqui reconhecer de público o trabalho não apenas deste evento, mas o trabalho incessante desses 5 meses percorridos, da professora Maura, da Assessoria de Comunicação Institucional e de toda a sua equipe que está aqui representada, né? E sem eles nós jamais conseguiríamos realizar um encontro dessa magnitude com a participação de todos vocês. Agradecimento ao professor Walter, que é um companheiro de primeira, segunda, terceira hora, os pró-reitores que aqui estão ou já estiveram, e todos os professores, servidores, alunos, os gestores da Universidade Estadual do Maranhão, os convidados de outras instituições que tiveram ontem na abertura. Eu acho que é um momento para ficar marcado para todos nós pela singularidade com que nós nos propusemos a discutir o PDI, a iniciar a discussão do PDI e aqui manifestar. Eu tenho certeza que ontem, quando retornamos para os nossos lares, voltamos pensando nas palavras de Dr. Osiris Silva, um homem com a sua trajetória, como ele disse ontem aqui, mais de 70 anos de folha corrida. Ele me cochichou aqui no ouvido, que ainda chega aqui, ainda é capaz de nos entusiasmar, emocionar e nos fazer encorajar com a sua história de vida, na verdade. Eu disse, ele deu um testemunho. E aos professores que aqui já mencionei, cada um, ninguém foi escolhido por critério de amizade, ninguém foi escolhido por uma conveniência qualquer. Todos foram escolhidos exatamente pelo motivo que aqui estiveram, porque tinham o que dizer de uma realidade que nos interessava conhecer, por uma experiência vivida ou uma experiência que está sendo vivida por cada um deles. Então, a salva de palmas final do evento, e com isso encerramos este simpósio, eu gostaria que fossem dirigidas aqui à professora Vrana, ao professor Carlos